cordão de frade. Alguém aqui conhece cordão de frade? Coloca aí, qual propriedade medicinal do cordão de frade você conhece? No seu conhecimento, hoje, o cordão de frade serve para que problemas de saúde? Coloca aí. O cordão de frade, ele recebe o nome científico de Leonotis naptaefolia. Leonotis naptaefolia, tá? Esse nome é um pouquinho complicado, né? Ele é uma planta que se desenvolve de uma forma muito fácil e de forma espontânea em muitos lugares. Esses tempos eu encontrei o cordão de frade em um terreno baldio no alto de um morro, onde nós estávamos faz uns meses, tá? Algumas pessoas usando para gripes, para dores de cabeça, outras pessoas não conhecem. Então, ele tem o caulezinho dele, né? Ele tem um pendão e ele forma numa parte como se fosse uma coroa, né? Uma bolinha, para as pessoas entenderem, tá? E ele tem umas pétalazinhas laranja, tá? Então você que não conhece, anota aí. Cordão de frade. Tá? O cordão de frade ele também recebe alguns outros nomes populares que talvez vocês conheçam. Lembra do que eu sempre falo. Nome popular não existe certo ou errado. Tá? Algumas pessoas vão falar assim, mas esse outro nome popular para mim é outra planta. E eu acredito em você. Só que cada região dá um nome diferente para as plantas e muitas se repetem. Por exemplo, o cordão de frade ele também se chama em muitas regiões como erva rubim. Não é erva rubi, é erva rubim, com M no final. Tá? Ele também recebe o nome de cordão de São Francisco e caatinga de mulata. Existem outras plantas conhecidas também por caatinga de mulata. Mas talvez agora você pense, erva rubim, essa eu sei. Né? Agora, você sempre tem que saber o nome científico. Leonotis naptaefolia. Tá? Lá dentro da nossa plataforma, para quem não conhece, nós temos uma plataforma que são de apostilas de plantas medicinais. Quem aqui recebe as apostilas do herveiro? Bota assim, eu tenho as apostilas do herveiro, eu sou das apostilas do herveiro. Lá dentro das apostilas do herveiro, todas as apostilas sobre plantas medicinais, você encontra o nome científico da planta, a parte utilizada da planta e as fotos, as imagens das plantas, para vocês poderem ver elas, conhecer as plantas, estudar e saber reconhecer cada planta, tá? Depois uma das plantas que a gente vai falar é justamente uma aqui das apostilas que eu separei para vocês, tá? Então, da erva rubim, do cordão de frade, tá? A gente usa toda a parte aérea da planta, né? Assim como nós usamos também no caso do picão preto, toda a parte aérea da planta. A erva rubim, cordão de frade, ela auxilia no tratamento da gota. Então, sempre que eu penso em gota, alguém vem com caso de gota, excesso de ácido úrico no organismo, dores reumáticas, tá? Eu penso no cordão de frade. Tá? Olha aí, várias pessoas comentando. Eu tenho as apostilas, eu tenho apostilas do herveiro, eu faço parte das apostilas, eu tenho as apostilas. Legal. Então, nesses casos de dores reumáticas, excesso de ácido úrico no organismo, nós usamos o cordão de frade com excelentes resultados, tá? Então, nesses casos de gota, eu sempre gosto de começar com mais ou menos já umas 35 gotas, tá? Do cordão de frade 3 vezes ao dia. Excelente nesses casos. Ele também tem uma ação broncodilatadora. O que isso significa? Que ele dilata os nossos brônquios e, sendo assim, muito indicado nos casos de asma, de bronquites, de pessoas com muita tosse, né? Aquela tosse frequente, vai fazer com que haja essa broncodilatação, melhorando essas situações também. O cordão de frade, erva rubim, carrega também na sua estrutura princípios ativos que fazem com que ele tenha uma ação cicatrizante, auxiliando nos casos de úlceras, de feridas, né, tanto de feridas internas quanto externas também. Principalmente as folhas dele, do cordão de frade, elas têm uma propriedade de acelerar a recuperação dos tecidos, né, melhorando os processos de feridas, acelerando essa cicatrização do nosso corpo, tá? Ainda o cordão de frade, ele fortalece o nosso coração, a saúde cardíaca. As suas folhas também auxiliam no controle da hipertensão, principalmente. Não que as outras partes não auxiliem, tá? Mas as folhas carregam uma maior concentração de princípios ativos que vão auxiliar no caso da hipertensão, ok? Também as folhas, elas contribuem no controle da diarreia, do vômito e do enjoo, né? Então, se a pessoa teve uma virose, alguma coisa nesse sentido, ele vai auxiliar a passar um pouco esse mal-estar quando a pessoa está ali muito mal. Eu sempre falo, diarreia, vômito, enjoo, você tem que buscar a causa, né? Entender o que estava acontecendo no organismo. Agora, existem outras plantas que você pode usar também no caso de diarreia que poucas pessoas sabem. Muitas pessoas sempre pensam em diarreia. Que planta que você pensa quando a gente fala em diarreia?
Goiabeira? Pitangueira? O que você pensa em diarreia? Tá? Mas existem outras plantas que vão auxiliar, como o próprio cordão de frade e até mesmo o guaco. Eu postei recentemente um vídeo no YouTube sobre o guaco, alguém aqui viu? Várias pessoas perguntando sobre as apostilas, como funciona, eu gostaria de ter. Pessoal, mais pro final da aula, depois se vocês quiserem, eu falo sobre as apostilas, como funciona, tá? Como usar o cordão de frade? Depende da situação. Acabei de comentar aqui no caso da gota, tá? Mas você pode usar na forma de tintura. Basicamente, 25 até 40, 45 gotas 3 vezes ao dia, dependendo de cada caso, da situação, intensidade do problema, da pessoa e tudo mais, tá? Vamos lá. Ela também, o cordão de frade, fugiu o nome dele, ele tem uma ação relaxante da musculatura, tá? E também do sistema nervoso, auxiliando até mesmo nos casos de insônia, estresse, tensão emocional, nos casos de ansiedade. Olha só que interessante quantas propriedades existem em uma única planta, né?